Eu quero conversar com você que tem buscado a Deus, que tem buscado um sentido mais profundo, um sentido transcendente para a sua vida, procurado realmente dar sentido à sua vida, dar um senso de direção, de caminho a ser seguido, em que você coloca as suas expectativas que fogem ao controle humano, as expectativas que nós temos da vida sobrenatural, da vida espiritual, o que implica essa vida, o caminhar nessa busca. Eu não estou falando aqui apenas aos que conhecem a Bíblia, aos evangélicos, aos católicos, mas eu falo a pessoas de todas as religiões, de todos os segmentos religiosos, e a pessoas que simplesmente buscam um sentido para a sua vida e não sequer sabem explicar a si próprias o que as move, com que ansiedade elas se colocam, se põem nessa busca do mistério, do transcendente, do que pode de fato dar uma nova visão, um novo panorama, uma nova estrada para cada um de nós, um novo sentido de direção, um alvo, uma seta, uma meta, enfim. Eu falo da minha experiência com Deus, eu como cristão, como estudioso da palavra de Deus, como quem sempre procurou uma sabedoria que vai além do saber humano, que vai além da cultura humana, da arte, dos conceitos de ética, de estética, enfim, que vai além do humano, que vai e pende para o sobrenatural, que persegue muitas vezes nem o que não é exatamente aquilo que a gente conhece de fato, algo que a gente possa dizer assim, eu tenho isso sob o meu controle, eu tenho isso nas minhas mãos, eu posso direcionar isso da maneira que eu quiser. De fato as coisas não acontecem nesse âmbito, nessa atmosfera. Nós podemos dizer assim que somos seduzidos pela graça, somos seduzidos pelo chamado de Deus. Deus nos chama. Às vezes é um som inaudível, mas ele é gritante dentro de nós. Ele nos deixa inquietos, ele nos deixa ansiosos, ele não nos deixa ficar parados, sem fazer nada a respeito disso tudo, desse sentido de buscar o sagrado, de buscar a eternidade. Esse a fala, a palavra mais concreta assim para definir. Nós buscamos a eternidade. Nós temos fome de infinito. Temos anseios de que a nossa vida continue e se estenda pelo infinito, pela eternidade. Então eu, de uma maneira particular, com a minha fé, eu acredito que Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor, é o meu caminho, é a minha verdade, Ele é a minha luz, Ele é o meu guia, meu verdadeiro guia espiritual. Ele é o que me conduz para Ele mesmo e, consequentemente, para o Pai e para a eternidade. E muitas das vezes eu me deparei, meu Deus, questionando a Jesus, questionando sobre a minha caminhada de fé, sobre a minha busca espiritual, porque ela era tão sofrida, tão doída, tão cheia de lutas e percalços, tão combatida por forças que me fogem ao controle. E muitas vezes a angústia parecia que ia superar as minhas próprias expectativas, as minhas forças de homem, de humano, de ser humano fraco, sujeito às contingências da vida, da existência. Limitado, somos limitados. Essa é a grande verdade. Queiramos admitir ou não, nós somos limitados, somos fracos. E às vezes a gente tenta camuflar isso, mas nem sempre isso é possível camuflar.
E chega uma hora que nós temos que ser honestos com nós mesmos. Não adianta ficar se escondendo em alguma árvore no jardim, ou mascarar nós mesmos, ou usar o nosso mimetismo para tentar confundir e se diluir no meio da paisagem, do ambiente que a gente está, seja ele espiritual ou não. E nessas conversas com Deus, com Jesus, eu me pego perguntando a respeito dessa angústia existencial, dessa dor dilacerante que corrói a alma que às vezes nos coloca no chão, às vezes nos deixa frustrados até, porque nós queremos como que conduzir o trabalho de Deus na nossa vida, como que colocar a direção, demarcar o nosso território para que Deus haja dentro das nossas demarcações. E as coisas não são assim. Às vezes uma expectativa corresponde a uma resposta totalmente arbitrária de Deus, totalmente contrária de Deus para a nossa vida. E eu me pego questionando, como eu já falei há pouco, com Jesus, e Jesus me diz, porque em resposta às minhas perguntas sobre dor, sobre angústia, sobre cansaço, às vezes é o cansaço da alma, o cansaço espiritual, nos paralisa. E nós queremos que Deus caiba dentro do nosso universo de expectativas, de sonhos, de esperanças, enfim, nós queremos empacotar o trabalho de Deus na nossa vida dentro do nosso limite humano, dentro da nossa consciência humana, dentro das expectativas que nós temos de futuro, de vida eterna e de vida espiritual também. E Jesus me responde que em todos os momentos de dor, de angústia, de sofrimento, de perseguição, de frustração, de negação de mim mesmo, de tentativa assim de forçar, acelerar o meu processo de evolução espiritual, Ele estava comigo, está comigo. E esse é o grande desafio, acreditar que Jesus está com a gente, com cada um de nós, no vale das sombras, no deserto, na escassez, na fartura, mas principalmente no momento de dor, de aflição, de angústia profunda, de depressão, que parece que é uma doença que assola a humanidade. Mas nós temos que crer que Jesus está, que o grande desafio não é assim fazer com que Deus torne o nosso caminho mais suave, mais light, mais alegre, festivo, mas saber ter certeza que Deus está, Jesus está com nós, exatamente para nos ajudar a atravessar o vale, a comer o pão da angústia, a encarar o sofrimento como uma bênção, porque ironicamente ou divinamente o propósito de Deus na nossa vida, Ele se faz conhecer através da nossa dor, do nosso sofrimento. É ali que o nicho é a nossa dor, é ali que Ele começa a se desenvolver e nos envolver e abarcar toda a nossa vida. E dificilmente a gente cresce na bonança, na alegria, na festa, na fartura. Geralmente a maior parte da nossa vida espiritual ela se dá no deserto, no conflito, no ambiente de dor, de sofrimento. Quisera eu que a coisa não fosse assim. Quisera eu, mas isso é o meu querer humano, não é o querer de Deus.
Deus tem propósitos para a nossa vida que nós sequer imaginamos, sequer sonhamos, sequer temos uma ideia vaga. E Ele sabe, e nós não temos que pedir para Deus que alivie o nosso fardo, ou alivie as sequelas, as dores, os sofrimentos, as frustrações da caminhada, mas que Ele nos ajude a suportar. E que nos dê a certeza no nosso íntimo, assim, que aquiete o nosso coração, nos deixe confiantes de que Ele está com cada um de nós até o fim. Que Ele começou uma obra na nossa vida, né? Até para aqueles que não conhecem a fé em Jesus, não têm essa intimidade com Jesus, mas estão buscando uma resposta que vai além da sua força humana, do seu potencial humano. Deus te abençoe, te dê graças e, enfim, te guie até o final da jornada.